Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 26 de abril de 2021, às 17h30. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 12/2021, da sessão ordinária do dia 19 de abril de 2021. Ata número 12 de 2021. Aos 19 dias do mês de abril de 2021, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchardt, Cleia Neutzlin, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marlon Prajo Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchardt, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Tadeu Prajo Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata número 11 de 2021, da sessão ordinária do dia 13 de abril de 2021, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Respostas aos pedidos de informações números 6, 7, 8 e 9. Respostas às indicações número 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Pedido de informação número 10 de 2021, subscrito pelos vereadores Jason e Paulo, o qual, após delido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Indicação número 35, subscrita pelo vereador Paulo, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O vereador Fábio fez o uso da tribuna, e como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da emenda ao projeto de lei da mensagem número 2 de 2021, a qual, após de lida, foi encaminhada às comissões permanentes para os devidos pareceres. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos projetos de lei das mensagens 4, 5, 6 e 7 de 2021, oriundos do Executivo, os quais, após delidos, foram encaminhados às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Fábio, Paulo, Marlon e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 26 de abril de 2021, às 17h30. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após delida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 19 de abril de 2021. Alexandre Borchardt, presidente. Marlon Tadeu Prajo Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 142/2021, oriundo do Executivo Municipal. Ofício número 142 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchardt. Assunto: projeto de lei número 4 de 2021. Caro senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar que seja retirada de pauta o projeto de lei número 4 de 2021, que dispõe sobre a criação do gabinete da primeira-dama. Nada mais havendo, renomamos nossos votos de elevada estima e consideração. Turuçu, 22 de abril de 2021. Ivan Eduardo Tcherdim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 04/2021. Resposta à indicação número 4 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchardt. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente,
em resposta ao pedido de indicação número 4 de 2021, de autoria do vereador Fábio Doleschi Krause, do MDB, o qual solicita instalação de quebra-molas. Senhor vereador, sua indicação vem ao encontro com as ações de planejamento para oferecer mais segurança no trânsito municipal. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 05/2021. Resposta à indicação número 5 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchat. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 5 de 2021, de autoria do vereador Jacques Emerson Leal Carvalho, o qual solicita a colocação de 2 redutores de velocidade e sinalização de limites de velocidade na Avenida Arthur Lange. Senhor vereador, sua indicação vem ao encontro com o planejamento do Executivo, para que a população em geral, principalmente para que os pedestres tenham segurança e tranquilidade na colocação de lombada e sinalização de limite de velocidade, são prioridades da Prefeitura Municipal. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 06/2021. Resposta à indicação número 6 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchat. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 6 de 2021, de autoria do vereador Jacques Emerson Leal Carvalho, complementado pelo vereador Fábio Doleschi Krause, o qual solicita a análise e estudo de transformar a rotatória no cruzamento entre a Avenida Arthur Lange e Rua Valdemar Xerdim como passagem preferencial. Sua solicitação, senhor vereador, será analisada e levada a um estudo técnico para que a rótula tenha preferência, conforme Código de Trânsito Brasileiro. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 07/2021. Resposta à indicação número 7 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchat. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 7 de 2021, de autoria do vereador Valdomiro de Souza, o qual solicita sobre o abastecimento de água na Escola Municipal Caldas Júnior. Senhor vereador, sua indicação é um compromisso do Executivo Municipal junto à Associação de Água que abastece a Escola Municipal Caldas Júnior. É uma parceria onde os benefícios são mútuos, portanto, a possibilidade de aquisição de uma bomba trifásica está em estudo. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 08/2021. Resposta à indicação número 8 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchat. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 8 de 2021, de autoria dos vereadores Fábio Doleschi Krause e Jason Messias Tim, os quais solicitam a possibilidade de colocação de sinalização no acesso à BR-116, próximo ao Varejão Colonial. Senhores vereadores, a sua indicação será atendida. Serão colocadas as placas de pare e atenção para quem entra na BR-116, e para a sinalização de quem entrar no Varejão, solicitaremos orientação para Ecosul. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 09/2021. Resposta à indicação número 9 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchat. Senhor presidente,
ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 9 de 2021, de autoria do vereador Paulo Renato Peter Júnior, o qual solicita a diminuição de uma curva na colônia São José. Senhor vereador, a sua indicação foi acolhida e, por se tratar de segurança no trânsito, a sua indicação será enviada à Secretaria da Agricultura para que seja realizada. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 10, 2021. Resposta à indicação número 10 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchardt. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 10 de 2021, de autoria do vereador Valdomiro de Souza, o qual solicita a retirada de uma pedra na colônia São João. Senhor vereador, seu pedido de indicação será enviado à Secretaria da Agricultura, para que o local seja visitado. A possibilidade da retirada será estudada. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 11, 2021. Resposta à indicação número 11 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchardt. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 11 de 2021, de autoria do vereador Jason Messias Tim, o qual solicita a limpeza de valos na estrada da colônia São Domingos. Senhor vereador, o seu pedido já foi enviado à Secretaria da Agricultura, para que seja atendido logo que for possível. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 12, 2021. Resposta à indicação número 12 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchardt. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 12 de 2021, de autoria do vereador Fábio Doleski Krause, o qual solicita o conserto de iluminação pública. Senhor vereador, a sua indicação foi enviada à secretaria competente, a qual está dando sequência da restauração da iluminação pública, que realmente estava precisando de uma atenção especial. Também, a sugestão dos pontos novos será colocada no plano de trabalho dessa secretaria para o primeiro semestre. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 13, 2021. Resposta à indicação número 13 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchardt. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 13 de 2021, de autoria do vereador Fábio Doleski Krause, o qual solicita poda de árvores. Senhor vereador, a sua indicação foi acolhida e, sem dúvida, o serviço de podas de árvores será uma constante em nosso governo, para evitar a falta de luz e danos devidos a curtos entre os fios e galhos. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 14, 2021. Resposta à indicação 14 de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchardt. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 14 de 2021, da autoria do vereador Marlon Tadeu Prajo Centeno, o qual solicita a manutenção em estradas de nosso município. Senhor vereador, sua indicação foi enviada e acolhida pela Secretaria de Agricultura, e os serviços de sua indicação serão priorizados. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal à indicação número 15, 2021.
Resposta à indicação número 15 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchardt. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 15 de 2021, de autoria de todos os vereadores, os quais solicitam a manutenção em estradas de nosso município. Senhores vereadores, a indicação foi enviada para a Secretaria da Agricultura, onde foi acolhida. Os reparos e a conservação de nossas estradas será uma preocupação constante, conforme consta no nosso plano de governo. Porém, neste início dos trabalhos da atual gestão, foi contemplada com fortes chuvas, maquinários em péssimo estado, principalmente as patrolas. Certos que as dificuldades serão superadas. Vamos nos esforçar para deixar as estradas e corredores em ótimo estado de trafegabilidade. Turuçu, 19 de abril de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 11/2021, subscrita pelo vereador Geiso Messias Tim. Pedido de informação número 11 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal sobre os cargos de coordenador do município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O vereador que este subscreve requer que seja enviado, dentro do prazo previsto em lei, resposta para os seguintes itens abaixo. Item 1. Quais os requisitos e grau de instrução para assumir cargo de coordenador? Item 2. Quantos servidores possuem cargo de coordenador e quais suas reais funções? Justifico o presente pedido de informação, levando em conta uma das atribuições do vereador, fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 22 de abril de 2021. Geison Messias Tim, vereador do MDB. Este pedido de informação está em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 36/2021, subscrita pela vereadora Cléia Noitz. Indicação número 36 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a colocação de sinalização na Praça Leopoldo Dumer. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que faça a instalação de uma placa de trânsito informando rua sem saída, localizada na Praça Leopoldo Dumer. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores locais, de que os motoristas que não conhecem o local adentram a rua e se deparam com uma rua sem saída, e a mesma, sendo estreita, impossibilita de manobrar para fazer o retorno, tendo os mesmos que retornar de ré, por toda a sua extensão. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 22 de abril de 2021, Cléia Noitzlin, vereadora do PP. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, boa noite. Esse pedido é dos moradores e também de um comércio nessa rua. Essa rua não tem acesso à BR, por isso que é importante uma placa de sinalização nesse local, porque acabam tendo todo mundo que dá de ré, né? Que fica um transtorno. Isso aí, muito obrigada. Esta indicação continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 37/2021, subscrita pelo vereador Fábio Doleschi Krause. Indicação número 37 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para que sejam realizados serviços de cascalhamento e abertura de valos no corredor do senhor Rudi Ram. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O vereador que esta subscreve
solicita a realização ao pedido da ementa acima ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria competente. Justificativa. Justifica o presente pedido, tendo em vista a solicitação dos moradores e, por sua vez, pagadores de impostos, ao qual relatam as péssimas condições de trafegabilidade, desde a propriedade do senhor Rudy Ram até ao seu final. Saliento que existem vários moradores no corredor mencionado, senhora Noêmia Bonoff, senhor Everaldo Ramson, senhor Gilney e Paulo Bonoff, e outros que necessitam do corredor para acessar suas propriedades. Para ajudar a sensibilizar e ter uma real dimensão da necessidade e de atendimento rápido, envio fotos em anexo. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento rápido, a comunidade contribuinte de Turuçu agradece. Turuçu, 21 de abril de 2021. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, caros colegas vereadores, colega vereadora, o Jardel que nos assiste, e mais o pessoal do Facebook, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, só queria discutir e salientar, na verdade, a questão dessa proposição, porque, na verdade, existem vários corredores do tipo no nosso município. E sempre há uma controvérsia em questão de fazer manutenção dessas estradas ou não. E eu procurei deixar bem explícito na justificativa que são pagadores de impostos. Então, se a pessoa é pagadora de impostos, ela tem os mesmos direitos de qualquer outro cidadão. Então, não é aceitável, não é admissível que as pessoas, por morar, né, num determinado corredor, não seja a prefeitura, o órgão público, só vejam eles em época de eleição. Ou seja, quando é para sair de lá para votar, eles servem. Caso contrário, eles ficam lá. Vocês podem olhar as fotos que estão em anexo, ver se tem condições de alguém transitar, pelo amor de Deus. Isso aqui é inadmissível. Peço encarecidamente ao ex-colega Marcelo, que hoje está à frente da Secretaria de Agricultura e Obras, que dê uma atenção especial, porque num primeiro momento ali, senhor presidente, e cabe ressaltar, até acho que o senhor Rudy Ram teria que até receber como zelador da estrada, porque o primeiro trecho é só vocês ir lá e ver o que esse senhor faz para tentar amenizar um pouco a questão daquela primeira subida no corredor. Então, até onde vai ali a placa da FEPAM, ali onde tem o negócio do aterro sanitário, até ali o seu Rudy deixa em perfeitas condições. Mas dali para frente, claro, também já é uma pessoa de idade, e até o Rui, comentando com o Rui, fui lá visitar eles, até o Rui briga muito com ele, porque não tem a necessidade, pela idade que tem, o esforço que ele vem fazendo, para tentar, pelo menos, minimizar o problema. Mas, encarecidamente, peço novamente ao ex-colega vereador, ex-colega Marcelo Bonoff, que dê uma atenção especial, olhe essas fotos, né? O pessoal carece ali nem de bicicleta tu sai dali, o vereador Mário, nem de bicicleta tu sai. Então, assim, se vocês olharem as fotos, aí vocês vão perceber do que eu estou falando. E outra coisa, ressaltar que, além dos moradores que tem ali, senhor presidente, também tem proprietários, né, de terras que usam esse acesso para chegar às suas propriedades, e são pessoas que, como eu reforço, pagam seus impostos. Os impostos esses que paga o salário de todo mundo. Obrigado. Esta indicação continua em discussão. Em votação, esta indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Marlon e Fábio farão uso da tribuna. Vereador Marlon. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, ao Jardel que nos assiste aqui no plenário, as pessoas que nos assistem através das redes sociais,
minha e da Câmara de Vereadores, um bom final de tarde. Senhor presidente, algumas coisas me trazem a esta tribuna hoje, e o título que eu botei aqui em cima ainda na publicação são assuntos diversos. Mas antes, óbvio que eu vim para reclamar de alguma coisa, para elogiar outras, mas antes eu faço questão de elogiar as respostas mandadas pelo Executivo para esta casa. Respostas claras e fácil de entender. A gente que já vem de outro mandato, a gente sabe o quão foi difícil essa parte na outra gestão. E também parabenizar, porque eu vou criticar na sequência, mas eu tenho que ser justo bastante para parabenizar também, o que não deveria, mas está de parabéns a administração por atender indicações de todos os vereadores desta casa, independente se apoiaram ou não na campanha política. Passou a campanha, são 9 vereadores, um prefeito e vice e vários secretários lutando pelo mesmo objetivo, lutando em prol da comunidade. Isso é muito importante. Não deveria te parabenizar isso aqui, deveria ser normal. O Jardel que nos assiste, deveria ser normal, Jardel, mas infelizmente a gente sabe que não é, mas está se tornando realidade. Parabéns. E também agradecer as respostas às indicações. Porque o prefeito não tem obrigação de responder a indicação, ele tem obrigação, sim, de responder a um pedido de informação, conforme diz o inciso 3 do artigo 78b da Lei Orgânica. Esse ele tem informação e obrigação de responder em 30 dias. Mas a indicação não tem obrigação. Eu agradeço também por isso, que é importante para a gente saber e apresentar para nossos eleitores. Porque a gente aqui faz o pedido, vereadora Cléia, e os eleitores não sabem se foi atendido ou não. Mas o que a gente pode fazer é pedir. A senhora não pode ir lá cavar um buraco e botar a placa que a senhora deseja que seja colocado. A senhora precisa do executivo, assim como todos nós. Então é muito importante a gente saber o que está acontecendo. Vim também, podem me achar talvez um pouco sarcástico, mas acreditem, não é. Agradecer ao prefeito pela retirada do projeto que criava o cargo da primeira-dama. Agradecer muito ao prefeito por ter colocado a mão na consciência e visto que isso não é o momento, não é o momento. A gente tem uma lei, que é a Lei 173, que já foi falada várias vezes nessa casa, que não permite a criação de cargos, e eu, antes que falem, eu vou dizer que eu estarei sendo incoerente na sequência desta sessão. Como eu já disse, votando a favor das contratações. Por quê? Porque, infelizmente, se agiram de má fé ou não, eu não sei. Colocaram médico, fisioterapeuta, farmacêutico, junto com serviços gerais. É preconceito? Não, não é preconceito. Mas uma coisa uma coisa é bem diferente da outra, e eu vou citar para vocês. E, claro, tem as monitoras, a gente tem aqui um mandato judicial, eu vou ler uma parte aqui, que diz o seguinte: em razão do exposto, homologo a medida emergencial adotada pelo Conselho Tutelar e determino o acolhimento aí diz o nome das menores, junto à Casa da Criança de Turuçu, onde já se encontram. Espeçam-se as respectivas guias nos termos do artigo 101, parágrafo 3º do ECA, as quais deverão ser encaminhadas ao abrigo. Tá, beleza. Não é de encontro à pandemia, mas tem um mandato judicial. Já expus o meu voto. Provavelmente teremos voto contrário a esse projeto. Somos 9 cabeças pensantes, um pensa diferente do outro, Mas temos que respeitar os votos. Assim como eu disse aqui para hoje, a atual vice-prefeita Arlete, na época em que ela votou a favor da Corsã, eu disse que eu respeitava o voto dela. O senhor lembra, senhor presidente? E continuo respeitando o voto de cada um. Nós fomos eleitos por diferentes eleitores. Cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa. Os meus eleitores querem uma coisa, os de vocês querem outra. E a gente tem que ir de acordo com as pessoas que nos apoiam, com os pensamentos corretos, certo? Porque nem todos pensam corretamente, infelizmente, mas a gente vai ter sempre pensamento diferente.
Dificilmente vamos votar todos a favor ou todos contra um projeto. Assim como eu deixei claro que eu seria completamente contra ao projeto da primeira-dama, na parte em que falava de pagamento de diária, eu seria contra, e não do projeto, acho muito interessante, mas pagamento de diária nesse momento não dá. A lei 173, de 27 de maio de 2020, diz o seguinte, vocês vão entender porque eu mesmo estou me chamando de incoerente, porque eu reconheço, mas eu não vou votar contra um médico, mas também respeito quem vota contra, porque vai ter, obviamente, as suas explicações, vai ter o seu pensamento, e tem que ser respeitado. O artigo 8º desta lei, vereadores, diz o seguinte, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de, primeiro, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Não sou advogado, mas acredito até que a contratação dessas 3 estagiárias entrem devido a esse parecer, esse despacho da juíza. Segundo, criar cargo, como o da primeira-dama, emprego ou função que implique aumento de despesas. Embora não fosse remunerado, implicaria despesas com o pagamento de diárias. Terceiro, alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesas. Quarto, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes da vacância de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para a prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares. Esse não tem muito a ver conosco, mas eu resolvi ler e a lei segue. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar de novo, para deixar bem claro. Estarei sendo incoerente, porque tem uma lei que diz para não contratar e eu vou votar a favor. Por quê? Porque, infelizmente, colocaram médico, fisioterapeuta, farmacêutico, monitor, que eu votaria a favor de qualquer jeito, em função desse despacho da juíza, e 5 servidores para a Secretaria de Agricultura, que eu votaria, sim, contra, embora eu tenha pedido aqui, e sou muito grato ao Executivo por ter atendido, 5 funcionários para limparem todas as bocas de lobo. Só que não tem como eu não consigo votar contra e eu sei como é que funciona a política, infelizmente, no município do tamanho que o nosso. Vai faltar um médico lá na São João, a culpa é do vereador Marlon, que votou contra. Então eu estarei sendo incoerente e vou votar a favor. Mas prestem bem atenção as pessoas que nos escutam, as pessoas que têm promessas de empregos para essa legislatura, prestem bem atenção. Eu, vereador Marlon, a partir de hoje só votarei projeto de contratação, só serei favorável se tiver mandato judicial e se vier de encontro à Lei 173 de 2020. Mesma lei essa que não permite o reajuste dos funcionários, não permite reajustar o salário dos funcionários e não vai ser feito. Não vai ser feito porque em todo o Brasil, somente, me corrija se eu tiver falando alguma coisa errada aqui, foi só o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul que tinha dado favorável, certo? E foi derrubado pelo STF, acredito, foi derrubado para dar outro parecer agora desfavorável. O Rio Grande do Sul poderia dar aumento aos seus funcionários, as prefeituras poderiam, o Estado, o Tribunal de Contas deu parecer favorável. Com a pressão vindo lá de cima, foi desfavorável. E é a mesma lei, é uma lei nacional, ela tem que valer para todos. Só para concluir, senhor presidente.
só para concluir, é uma lei que vale para todos. Vale para todos. Então, mais uma vez, estou dizendo, sou a favor desta vez, tá? Até acredito que por estar começando, falta-se um pouco de experiência, alguma coisa, mas os próximos eu serei contra, a menos que tenha um despacho judicial ou que venha de encontro à Lei 173. Senhor presidente, agradeço o meu espaço na tribuna, desejo a todos os colegas, as pessoas que nos assistem, um bom final de segunda-feira e uma ótima semana de trabalho. Boa noite. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o Jardel, que nos assiste aqui na casa, mais o pessoal do Facebook, meu muito boa noite. Senhor presidente, venho à tribuna, e vou tentar ser rápido, porque agora nós temos tempo, né? Tem o Frank aí com um troço apitando aí. Seguinte, presidente, vai entrar em seguida a questão do projeto da mensagem 02 sobre essas contratações. E já foi debatido, eu mesmo fiz pedido de adiamento de votação para esclarecer certas coisas em relação a esse projeto, porque a gente está vivendo em uma pandemia. Vou passar para cá. Vivendo em uma pandemia. A Lei 173, citada agora há pouco pelo vereador Marlon, ela é bem clara, né, sobre... Essa lei, na verdade, ela vem de encontro ao enfrentamento à pandemia, né? E nessa lei existe lá o seu artigo principal, o artigo 8º, né, que trata da proibição de contratação, de uma série de coisas. Isso já foi discutido, já foi debatido aqui por várias vezes, e a questão foi salientado por mim, no dia que eu fiz o pedido de adiamento de votação, pelo simples fato de não constar o PSS, o Processo Seletivo Simplificado. E também pedi que o Executivo reavaliasse o projeto e que fosse desmembrado, e não ficar tudo num artigo só. Dizendo isso, senhor presidente, fica, até esclareci, pela forma de cargos tão distintos que são, né, como o vereador Marlon citou, são 5 serviços gerais, né, são um médico lá para São José, um fisioterapeuta, que até foi uma indicação minha, né, um farmacêutico, mais uma servente e mais 3 monitores. A questão toda está no quê? Está tudo dentro de um artigo só. Ou o vereador não tem escolha, ou você vota a favor de tudo, ou você vota contra tudo. Não existe o meio termo. Mas como não existe o meio termo? Tem que existir o meio termo. Eu iria hoje fazer uma emenda, né, para protelar isso aí, né, porque assim, eu particularmente voto contra a contratação, Marlon, dos 3 monitores e da servente. E justifico, porque vou justificar na hora, caso a caso, vou justificar na hora que o projeto entrar em votação. Justifico pelo seguinte, senhor presidente. Primeiro, que na própria justificativa da mensagem 02, diz o seguinte: a contratação de 3 monitores, considerado a necessidade perante a abertura do abrigo municipal para abrigar emergencialmente 2 crianças em vulnerabilidade, por orientação do Conselho Tutelar e por decisão judicial em anexo, o despacho que o vereador Marlon leu agora há pouco, tendo em vista que os monitores estão confeccionando e fazendo as entregas das atividades que estão sendo entregues aos alunos, bem como colocando em ação o plano de contingência para a volta às aulas. Dizer o seguinte para os senhores: primeiro, essas 2 crianças que estão no abrigo,
já tem uma pré-definição, tanto é que o próprio executivo já levou lá para a casa do pai das crianças, guarda-roupa, cama, beliche, mais um armáriozinho, ou seja, o executivo sabe que essas crianças vão embora. A própria juíza já determinou, né, que eles a ida já estão ficando os finais de semana com o pai, para não ser uma mudança tão radical, mas no máximo, aí em 15 dias, essas duas crianças vão estar, a guarda vai ser do pai. E aí também entra a questão da servente, ou seja, nós estamos gastando, e a gente não está trancando, por eu e contra, eu não estou trancando, porque essas pessoas que estão trabalhando estão recebendo por recebo de pagamento autônomo, por RPA. Estão dentro lá, entrar dentro do portal da transparência, você vai ver que já tem esses 3 monitores recebendo. Então, a partir do momento que nos veio de volta, que vai ser implantado o processo seletivo simplificado, deixar bem claro para as pessoas, e eu tenho certeza, pelo que eu entendo, vai ser aprovado, mas não com voto meu, deixo registrado, sou contra os 3 monitores, sou contra a servente, a contratação da servente, nós temos 24 serventes concursadas, nós temos 10 monitores efetivos, e vamos estar aprovando 3 monitores mais uma servente, sendo que no projeto diz que é 6 meses prorrogável por mais 6, sendo que daqui a 15 dias as crianças podem ir embora e o abrigo fechar. Vamos ter um gasto aí em torno aí de 7, 8 mil reais por mês. Vão ter que realocar esses servidores em algum lugar, embora que tenha um comentário, mas não dizem e também não especificam que a partir do momento que as crianças irem embora, os 3 monitor e a servente vão ser dispensados. Duvido muito. Tá? E em questão dos serviços gerais, dizer o seguinte, concordaria, só que desde o começo eu já deixei bem claro, poderia ter sido feita uma coisa bem mais abrangente. Creio eu que 3 meses de uma contratação para excepcional interesse público e assim fazendo um processo seletivo simplificado é muito pouco tempo, vereador. Seria a favor se fosse mais tempo. Esse é um posicionamento meu. E para dizer, vou mais. A gente tem que ter posicionamento, assim como o vereador o Marlon falou. Cada um tem uma ideia, cada um tem um posicionamento. Né? Eu procuro sempre cumprir com aquilo que eu fiz no meu juramento, que é observar as leis, etc., a Constituição, aquela coisa toda. Então, assim, eu não posso ir contra o que eu já citei aqui. Simplesmente o Executivo nos colocou numa sinuca de bico. Porque, pensam bem, cargos totalmente distintos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tudo no mesmo artigo, ou seja, ou você concorda com isso tudo, ou você reprova isso tudo. Eu sou a favor, só não fiz a emenda hoje, porque eu sei que o posto São José está sem médico, eu não vou trancar médico. Sou favorável ao médico, tá? Sou favorável à fisioterapeuta, tanto é que foi por mim feita uma proposição que o Executivo contratasse, tá? Sou favorável, sim, à farmacêutica, né? E digo mais, o vereador Maro, a Lei 8.745, tá? Que mais ou menos regulamentou o disposto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, lá no artigo 3º, diz o seguinte, que o recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo do concurso público, ou seja, até 31 de dezembro de 2021, não se pode nem fazer concurso público. Nem concurso público não se pode fazer. Tá? Mas, no seu parágrafo 1º do artigo 3º, diz o seguinte, a contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá, ou seja, desobrigará de processo seletivo. Então, para o médico, o farmacêutico, a fisioterapeuta, nem processo seletivo precisa ser feito, porque tem amparo legal na 8.745. O que não pode, no meu entendimento,
O que não pode, que eu acho um absurdo, é nós termos que votar goela abaixo um artigo que está tudo incluso. É notório e sabido que as crianças vão embora. Qual a necessidade de nós contratarmos por 1 ano, 6 prorrogado por mais 6, 3 monitores e mais um servente? Pessoal, o próprio executivo já levou o guarda-roupa, já levou as camas, eles sabem que vai ser fechado o abrigo, que o pai vai ganhar a guarda dessas crianças, e mesmo assim, eles estão trabalhando por RPA. O que custava esperar mais um pouco e mandar destrinchado esse projeto? Que mandasse o do médico, que mandasse o do fisioterapeuta, que mandasse o do farmacêutico? Não, botaram tudo junto, até porque, como eles já estão pagando por RPA, né, é uma justificativa para eles. Ou seja, nós estamos salvando a pele deles. Essa é a verdade. Porque antes de ter feito o recibo por pagamento autônomo, era para ter mandado para cá, para nós votar. Agora, o que interfere em nós aprovar, sendo que já estão recebendo? E mesmo assim, só para concluir, senhor presidente, mesmo assim, a questão do processo seletivo simplificado, deixar bem claro para as pessoas, vai ser aprovado, infelizmente, no meu ponto de vista, vai ser aprovado, mas que as pessoas fiquem antenadas, que o executivo vai ter que fazer um edital para esse processo seletivo e que as pessoas fiquem atentas para se inscrever, ver certinho como é que funciona, né, para ter oportunidade de emprego. Não é que eu sou contra emprego, fiquei bem claro isso aí, senhor presidente. O resto eu termino na discussão do projeto. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes à emenda ao projeto de lei da mensagem número 02/2021, oriundo do Executivo. Emenda ao projeto de lei número 2 de 2021, Poder Executivo. A presente emenda acrescenta ao projeto de lei número 2 de 2021 o parágrafo único em seu artigo 1º. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando a presente emenda em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-la constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Sessões, 19 de abril de 2021. Valdomiro de Souza, presidente. Jacques Emerson Leal Carvalho, relator. Cleia Noitzlin, secretária. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando a presente emenda em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-la constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 19 de abril de 2021. Geison Messias Tim, presidente. Marlon Prajo Centeno, relator. Paulo Renato Peter Júnior, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovado com emenda, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público 5 serviços gerais para a Secretaria da Agricultura, 1 fisioterapeuta, 1 médico SF, 1 farmacêutico, 1 servente, 3 monitores para a Secretaria de Saúde. Em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Como citei há pouco na tribuna, vou discutir artigo por artigo. Primeiro, dizer que sou totalmente favorável, embora aqui o voto é um só, ao fisioterapeuta, ao médico e ao farmacêutico. Sou contra a contratação de uma servente, pois temos 24 concursadas. Sou contra os 3 monitores, porque temos 10 monitores, sendo que, independentemente do despacho da juíza, é sabido e notório que essas crianças vão voltar à salvaguarda do pai. E sou contra também aos 5 serviços gerais, por achar
que o tempo de 3 meses é incompatível, já que vamos ter que fazer todo um processo seletivo simplificado, né, da publicidade, ou seja, o pessoal vai correr atrás de documentação e documentação e documentação para uma contratação de apenas 3 meses. Sou contra os 3 serviços gerais por esses motivos, sou contra o servente por esses motivos e contra os 3 monitores por esses motivos. Sou a favor do fisioterapeuta, a favor do médico e a favor do farmacêutico. Obrigado. Em discussão. Senhor presidente, embora o vereador Fábio já tenha dito que era contra a aprovação do projeto, e agora no artigo 1º ele foi favorável a uns cargos e contrários a outros, eu peço então que coloque em votação nominal para a gente diferenciar, né, para a gente separar os prós e os contras, porque entendi perfeitamente a colocação do vereador Concordo Fábio, plenamente. né, mas a gente tem que votar num todo, não dá para votar uns e outros. Então, para isso, precisa ser nominal para que a gente possa fazer a contagem dos votos. Continue em discussão. Em votação, vou pedir para o primeiro secretário que faça a chamada de cada vereador para votar o artigo 1º. Eu voto favorável ao artigo 1º. Vereador Júnior. Eu voto favorável. Vereador Nenê. Eu voto favorável. Vereadora Cleia. Eu voto favorável. Vereador Mano. Favorável. Vereador Fábio. Voto favorável à fisioterapeuta, ao médico e ao farmacêutico. O resto eu voto contra. Vereador Geiso. Eu voto favorável. Vereador Pedro. Favorável. Artigo 1º foi aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Maioria, senhor presidente, eu fui contra. Maioria, Eu só desculpa. salientei. Justamente por eles ter posto tudo junto, né? Que eu acho um absurdo, mas tudo bem. Por maioria, desculpa. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação de 5 servidores gerais será de 3 meses. Em discussão. Vou discutir também, senhor presidente. Já salientei que isso até já foi discutido, a questão dos 5 servidores gerais, e eu fui totalmente favorável que fosse ampliado para mais tempo, 6 meses. Ainda disse aqui que poderia se fazer uma coisa bem ampla, né? Ficasse bem bom, até porque dentro da secretaria a gente sabe que existem pessoas que estão afastadas por ser grupo de risco. Sabemos também que a própria secretaria está trabalhando alternadamente. Então, não vejo a necessidade, a princípio, de se fazer um processo seletivo simplificado, que vai ter que ser feito, fique bem frisado isso, vai ter que ser feito para a contratação por 3 meses. Fazer o pessoal correr atrás da documentação para ficar 3 meses. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada de vereador para fazer a votação. Desculpe, senhor presidente. Eu voto favorável ao artigo 2º. Vereador Júnior. Voto favorável. Vereador Nenê. Voto favorável. Vereadora Cleia. Eu voto favorável. Vereador Mano. Favorável ao artigo 2º. Vereador Fábio. Sou favorável, sim, artigo 2º, até porque foi de minha autoria a indicação de contratação para um fisioterapeuta. E só lembrando... Só votação, vereador. Só lembrando, senhor presidente, calma aí, mas é para que votação, discussão. prescindirá de processo seletivo. Só para vereadora, o artigo 2º é serviços gerais. Desculpa. Serviços gerais eu já votei, sou contra. Vereador Geiso. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Artigo 2º foi aprovado por maioria. Artigo 3º. Artigo 3º. O prazo de contratação de um fisioterapeuta será de 6 meses, renováveis uma vez por igual período. Em discussão. Em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação. Eu voto favorável ao artigo 3º. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Nenê. Eu voto favorável ao artigo 3º. Vereadora Cleia. Favorável.
Vereador Mano. Favorável ao artigo 3º. Vereador Fábio. Vou repetir o que eu mencionei. Voto a favor, até porque foi indicação minha e prescindirá de processo seletivo. Vereador Geison. Meu voto é favorável. Vereador Pedro. Favorável. O artigo 3º foi aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. O prazo de contratação de um médico SF será de 6 meses, renováveis uma vez por igual período. Em discussão. Em votação. Só salientando, senhor presidente, que embora eu estarei aqui discutindo, eu sou contra. Está tudo no artigo 1º, não vamos esquecer, está tudo no artigo 1º. Eu só estou ratificando e dando a minha explanação sobre cargo a cargo. Mas eu sou contra. Eu sou contra. Então, o artigo... Não é por unanimidade, não. Sim, o artigo 3º, então, pela maioria, desculpa. O artigo 4º continua em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 3º. Artigo 3º. Só assim, só para deixar bem claro. Acho que está havendo uma confusão aqui. Eu pedia que o senhor suspendesse a sessão para colocar aqui o... Vamos suspender, então, a sessão por alguns minutos e retornaremos. Só assim, ó, Fábio, tu é contrário ao artigo 1º, tá? Mas, sim, tu é contra todos. Mas no artigo 3º tu votou favorável. Então ele foi aprovado por unanimidade. Não tem como ser maioria. Eu já nem vou pôr a máscara. Retornamos à sessão. Só para colocar, então, o artigo 3º, né? Foi aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º.
O prazo de contratação de um médico SF será de 6 meses, renováveis uma vez por igual período. Em discussão. Vou discutir, senhor presidente, e manifestar que sou totalmente favorável à contratação do médico, até porque lá, na sua justificativa, o executivo nos mandou que o médico titular tinha se exonerado em 1º de setembro de 2019. E eu justamente não fiz uma emenda hoje para não protelar mais esse projeto. Sei que vou ouvir coisas, mas sou totalmente a favor da contratação do médico. Continua em discussão o artigo 4º. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. O prazo de contratação de um farmacêutico será de 6 meses, renováveis uma vez por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. O prazo de contratação de um servente será de 6 meses, renováveis uma vez por igual período. Farmacêutico? Não, artigo 6º. Farmacêutico foi votado assim. Artigo 6º, em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Já como manifestei, sou contra a contratação de um servente. Justifico o meu voto simplesmente pelo fato, primeiro, que o município tem 24 serventes concursadas, sendo que, independentemente do despacho judicial, é sabido e notório que essas 2 crianças vão voltar para a guarda do seu pai, tá? E não tem necessidade alguma, haja vista que, na própria justificativa do Executivo, diz o seguinte, que a contratação seria de encontro à decisão judicial, tendo em vista que as serventes que o município dispõe estão envolvidas, em negrito, ainda diz, em negrito, 24 horas no posto de saúde devido à Covid, bem como na confecção de marmitas para os alunos que estão tendo aulas online. Ou seja, nós temos 24 serventes concursadas e ainda vamos ter que contratar uma por mais 6 meses, ou prorrogável por mais 6, para servir no abrigo da criança, que notoriamente dentro de 15, 20 dias estará fechado. O artigo 6º continua em discussão. Em votação. O vereador Fábio é contrário, pelo que eu entendi, né? Contrário. Então vamos colocar em votação nominal. Então faz a chamada, vereador. Faz favor. Eu voto favorável ao artigo 6º. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Nenê. Favorável. Vereadora Cleia. Favorável. Vereador Mano. Favorável ao artigo 6º. Vereador Fábio. Contra. Vereador Geiso. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. O artigo 6º foi aprovado por maioria. Artigo 7º. Artigo 7º. O prazo de contratação de 3 monitores será de 6 meses, renovável uma vez por igual período. Em discussão. Vou discutir, senhor presidente, e manifestar totalmente, sou contra a contratação de 3 monitores, sendo que a própria Lei 173/2020 deixa bem claro que está proibida a contratação. E saliento ainda mais que, pela justificativa mandada para nós pelo Executivo, vem no mesmo teor que por decisão judicial é anexo, tendo em vista que os monitores estão confeccionando e fazendo as entregas das atividades que estão sendo entregues aos alunos, bem como colocando em ação o plano de contingência para a volta às aulas. Ou seja, estamos numa pandemia com 10 monitores praticamente parados, vamos ter que contratar mais 3 monitores por 6 meses, renovável por mais 6 meses, podendo chegar até 1 ano, para o abrigo da criança, sendo que essas crianças vão voltar à guarda do pai dentro de 20 dias. Então, me posicionando dessa forma, porque eu sinto que precisamos analisar num contexto. Fiz o meu juramento que tenho que observar as leis
e cumprir com a Constituição Federal. E está bem claro na Lei Complementar 173 de 2020 que está proibido a lei que estabelece o Programa Federativo de enfrentamento ao coronavírus, proibido a contratação de pessoal a não ser de enfrentamento ao Covid. Continua em discussão o artigo 7º. Em votação. Peço para o primeiro secretário que faça a chamada de vereador ou vereador para a votação. Eu voto favorável ao artigo 7º. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Nenê. Favorável. Vereadora Cleia. Eu voto favorável. Vereador Mano. Favorável ao artigo 7º. Vereador Fábio. Contra. Vereador Geison. Eu voto favorável. Vereador Pedro. Favorável. O artigo 7º foi aprovado por maioria. Artigo 8º. Os vencimentos. Artigo 8º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante na Lei Municipal número 379 de 2003. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. Artigo 9º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei número 386 de 2003. Em discussão. Em votação. Artigo 9º aprovado por unanimidade. Artigo 10. Artigo 10º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Primeiro, salientar aos senhores colegas que com esse aumento proposto, dá em torno, aqui pelo impacto financeiro, que o próprio Executivo nos mandou, é um aumento proposto de R$ 423.327,62. Ou seja, elevando o percentual que foi entregue com 47,76 em 2020 para um percentual de comprometimento atual de gasto pessoal para 54,39%, acima do limite legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%, e ultrapassando de longe o limite prudencial, que é de 51,30%, senhor presidente. Só para deixar bem claro que vamos gastar dinheiro, vamos ultrapassar o limite legal para a contratação de pessoas que vai vagar e não tem nem para o que fazer, vão ter que ser direcionada para outros, para outra atividade. Deixar bem claro isso aí, e até porque, senhor presidente, não se sabe até hoje se vai ser feito, se vai ser dado a revisão geral para o nosso funcionalismo, que teria lá na Lei 429, estipulado em maio, e depois pela Lei 1232, foi fixada em março. Nós já estamos quase no final de abril e nada. Então, a mesma Lei 173, que eles alegam que não pode dar revisão geral para o funcionalismo, é a mesma lei que diz que está proibido a contratação de excepcional interesse público, a não seja de enfrentamento ao Covid. Continue a discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 11. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 3 de março de 2021. Ivan Eduardo Tcherdim, prefeito municipal de Turuçu. Em discussão. Vou discutir, só para deixar, desculpa, vereador, só para deixar bem claro às pessoas, em especial as pessoas que estão nos assistindo via Facebook, que este projeto de lei de mensagem 02, o quanto foi debatido aqui, eu fiz um pedido de adiamento de votação por considerar, em cima da Lei 8.745 e até da Lei 173 de 2020, que se vê duas coisas, senhor presidente, duas coisas. Primeiro, que se fosse feito o processo seletivo simplificado. Agradeço ao jurídico, doutor Agner, que eu tenho certeza que foi ele que lá no dia 15, aos 45 do segundo tempo, nos mandou para essa casa que iria ser feito o processo seletivo simplificado. Mas, ao mesmo tempo, achei que não condiz com o que a gente pediu em relação a desmembrar o projeto. Se coloquem no lugar do vereador. Você tem que votar 12 cargos de contratação, sendo de diferentes áreas, né?
tudo junto no mesmo artigo, sendo que é sabido e é notório que essas 3 monitoras, não tenho nada contra as monitoras, não tenho nada, se prometeram emprego para elas, né? Que fique bem claro, se não deram em comissão, né? O vereador não é culpado, porque existem 3 maneiras de você entrar dentro de um órgão público, ou por concurso público, ou você é peixe do prefeito ou do vice-prefeito, entra através de cargo de comissão, cargo de confiança, ou segundo, uma contratação em tempos normais, com processo seletivo simplificado. Essas são as 3 formas de você entrar dentro de um serviço público. E não pode, senhor presidente, não pode ser dessa forma, até porque, assim, ó, deixa os vereadores contra a parede, ter que votar uma coisa nessa magnitude, tudo junto, dentro de um artigo. Sou favorável ao médico, sou favorável ao farmacêutico e sou favorável à fisioterapeuta, pedido meu. Agora, você tem que votar tudo junto, faça-me um favor. Aí para nós justificar eles ter pago por RPA, nós não temos culpa, mas eu tenho coragem e voto contra. Obrigado. Continue em discussão. Senhor presidente, só para salientar, então, né, que não vou repetir tudo que eu falei na tribuna, mas vou pedir ao Executivo que da próxima vez que for mandar um projeto deste, que mande corretamente, mande separado por cargos, por setores, porque veja bem, senhor presidente, nós estávamos aqui em 2018, o projeto da Corsã, né? 2018, quando tivemos uma discussão gigante dentro dessa casa, por causa de um projeto para trazer a Corsã para nosso município. E hoje o que a gente sabe é que não vai vir. A Câmara é sempre a última a saber, mas a gente escuta nos corredores aí que não vai vir. Gerou todo um desgaste emocional, um desgaste de todos os tipos aqui dentro dessa casa, nós discutindo, votando contra, outros votando a favor, vereadores pressionados, prefeito aqui, advogado, marido de advogado, gritando naquela porta feito um louco, e todo um discurso, todo um desgaste para não vir. Todo esse desgaste que foi feito hoje poderia ter sido evitado. Mas eu não estou culpando aqui Ivan Sherdim, estou culpando aqui o chefe do Executivo. É diferente uma coisa da outra. Tá? De querer sempre jogar a responsabilidade para cima da Câmara de Vereadores. Se deu certo, mérito do Executivo, se deu errado, culpa dos vereadores. Sempre foi assim. Então, todo o desgaste desnecessário, tá? E eu não estou pedindo isso aí porque não quero me estressar, não quero me descabelar, eu quero mais é me estressar mesmo. Não tenho medo, se o pau tiver que torar aqui, discutir com os colegas, vai torar. A gente está aqui para isso, para defender os interesses da população. Se tiver que discutir com o vereador Mano, com o vereador Fábio, com qualquer um, a gente vai discutir. Isso não significa brigar, é discussão, para discutir o que está em pauta. Então, mais uma vez eu vou deixar claro, hoje eu fui favorável, mas não serei mais se não vier de encontro à Lei 173 de 2020, que vale até 31 de dezembro de 2021, ou então, se for por um despacho judicial, mandato de segurança ou afins. Então, só para deixar bem claro que os próximos, o meu voto será não. Obrigado. Artigo 11 continua em discussão. Em votação. Artigo 11, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de mensagem número 02, que autoriza a contratação de excepcionalmente interesse público de 5 servidores gerais, 1 fisioterapeuta, 1 médico ISF, 1 farmacêutico, 1 servente, 3 monitores, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por maioria.
Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Eu, senhor presidente. Primeiro, só salientar que respeito a opinião de todos os colegas, como já disse antes da votação, já me posicionei bem antes, vocês já sabiam disso, respeito plenamente o voto de vocês, mas eu não posso, e quero que vocês me compreendam, que eu não posso ir contra, né, uma coisa que eu procurei aqui, pedi adiamento, expliquei, acho que fundamentei dentro dos parâmetros da lei, né, e eu não posso ver o nosso município gastar aí mais de 8 mil reais por mês por uma questão que na justificativa não condiz, senhor presidente. Essa é a questão. Estão contratando e a verdade tem que ser dita. Foi por promessa de emprego. Por promessa de emprego. Consegui, com esse adiamento, tivemos uma vitória que vai ser feito por processo seletivo simplificado. Então, fui derrotado, não tem problema, né? O povo vai dizer que eu fui contra, e realmente fui, não acho correto, não concordo, estamos vivendo uma pandemia, os funcionários, muitos deles estão em casa, ou trabalhando alternadamente, e nós contratando, sendo que existe uma lei que diz que não pode contratar, a não ser que seja de enfrentamento ao coronavírus. Então, deixar esse posicionamento bem claro, não tenho nada contra as pessoas, ainda disse que a questão dos serviços gerais poderia ter sido melhor, ampliado, talvez eu votaria favorável, votei contra, simplesmente pelo fato de ter que arquitetar, fazer um edital de processo seletivo, de inscrição, as pessoas correr que nem uma condenada atrás de documentação para um contrato de 3 meses. Então, assim, fui contra e não volto atrás no que eu disse. E reafirmo a questão da revisão geral. Não foi dada a revisão geral até agora, e o funcionalismo que estiver escutando, preste atenção. Uma das coisas que me levou mais a votar é justamente isso, porque se a lei que dá o amparo para uma coisa, tem que dar para outra. Se a mesma lei 173, que eles vão alegar, vocês podem ter certeza que eles vão alegar, que não vai ser dado a revisão, justamente por causa da 173/2020, é a mesma lei que diz que não pode ser contratado a não ser de enfrentamento ao Covid-19. Salientei a Lei 429 de 2003, que fixou o cumprimento do inciso 10 da Constituição Federal, do artigo 37, que depois, nessa casa, em 2016, foi mudada pela Lei 1232, que passou a data de maio para março, nós já estamos em abril, tá? E vou dizer mais, senhor presidente, o respeito ao princípio da anterioridade, ou seja, o salário do vereador hoje, votado pela Lei 1397 de 2020, lá em 29 de setembro de 2020, a Lei 1398 de 2020, que fixou o salário do prefeito, do vice-prefeito, do secretário, também em 29 de setembro. Só me resta dizer uma coisa, senhor presidente, se essa revisão não sair, é por princípio de anterioridade, ou seja, como o executivo não pode ganhar, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, os vereadores, então o executivo não está fazendo o esforço devido para fazer com que a revisão geral seja dada para todo o funcionalismo. Ou seja, resumindo, se eles não podem ganhar pelo princípio da anterioridade, me desculpe dizer, mas não estão fazendo esforço nenhum para conceder a revisão que está na Constituição, senhor presidente, está na Constituição, mas devido a 173, salientada agora de enfrentamento ao Covid, ficou meio que na dúvida. Não poderia deixar de manifestar nesse sentido. Não sei qual é o meu tempo, deve estar encerrando, senhor presidente, mas só para dizer outra coisa, porque como eu não faço parte das comissões permanentes, tem o projeto de mensagem 05, 06, 07 nas comissões, onde pede abertura de crédito especial. Desconheço. Eu conheço abertura de crédito adicional especial. Então, eu peço aos senhores colegas que fazem parte das comissões permanentes para avaliar esse pequeno detalhe que faz uma grande diferença.
Crédito é crédito adicional especial e não crédito especial. Nós temos a abertura de crédito em 3 sentidos: suplementares, especiais e extraordinários. E desses 3 que estão na comissão, um de 100 mil conquistado pela administração passada para recuperação de estrada, tá? Em cima do PROA 20/2200, dígito 000, 2143, dígito 8, do Fundo de Participação dos Estados, 3082/2020, e mais um de R$70 mil sobre poços artesianos, também conquistado na administração passada, pelo número do PROA do 20/2200, 0001-806, dígito 2, e pelo Fundo de Participação do Estado, 3065/2020. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Senhor presidente, colegas vereadores, pulando o protocolo para não ficar taxativo, primeiramente eu quero agradecer, as 54 pessoas que estão assistindo essa sessão momentaneamente, dizer que este é um dos projetos que eu mais me orgulho, de ter colocado a sessão ao vivo via Facebook. E as pessoas realmente saberem o que está acontecendo. Eu estava contando aqui agora, eu me perdi, mas parece que nós temos 19 lugares nessa casa. Tinha uma poltrona ocupada pelo Jardel, que a gente agradece muito, imensamente, a presença dele. Sempre foi assim e sempre vai ser na cultura do nosso município. Mas hoje as coisas estão diferentes. Tem 54 celulares, computadores, notebooks, tablets, sei lá eu o quê, conectados ao vivo na nossa sessão. Quantas pessoas estão por trás de cada aparelho desse? Cada visualização que tem ali, ela é orgânica. Se tiver 250 visualizações, cada uma é orgânica. Ela foi vista uma vez, ela é contada uma vez apenas em cada IP. Então, se numa casa tiver 3 celulares conectados, no mesmo IP vai contar uma só. Isso é muito importante. São centenas e centenas de pessoas que assistem a gente. Isso é muito bom. E quero responder aqui também, porque eu não posso deixar de responder, uma moça lá da Vila do Pisca, como ela cita mesmo aqui, que diz o seguinte: a Vila do Pisca não é falado, em nenhum momento estamos esquecidos. Bom, primeiro para dizer para ela que não é bem assim, Hoje mesmo eu estive na Secretaria de Agricultura solicitando troca de lâmpadas e instalação de pontos novos naquela rua, naquele bairro, carinhosamente chamado por Vila do Pisca. E se o vereador não fala aqui, não é porque está esquecido. Muitas vezes, eu pedi outro dia um pedido para arrumar uma estrada lá da Vila Fetter. Eu não estive lá, o morador me procurou. Porque eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então procurem a gente, procurem qualquer um de nós, procure o vereador de sua preferência, procure o vereador no qual você elegeu, procure qualquer vereador. Eu sempre digo que eu não sou o vereador de 168 pessoas, eu sou o vereador das mais de 4.000 pessoas que moram em Turuçu, podem me procurar. Só que eu também não tenho como adivinhar, eu não tenho como percorrer estrada por estrada, poste por poste, lâmpada por lâmpada, ponte por ponte. Eu não tenho como percorrer. Isso eu sempre disse desde o meu primeiro mandato, desde o primeiro dia. Estarei aqui na Câmara à disposição de vocês. Venham me visitar, venham conversar, tomar um café, trocar uma ideia, me passem suas demandas e eu levarei adiante. Então, Graciele, vou citar teu nome porque está público, fica tranquila que a gente não esqueceu da Vila do Pisca. E com certeza, no plano de governo da atual administração do prefeito Ivan e da prefeita Arlete, tem coisas boas para essa vila. Tem coisas boas para a rua de vocês, tem coisas boas para as populares, tem coisas boas para a Coreia, tem coisas boas para todos os cantos do município. Só que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Infelizmente, não dá para fazer tudo de uma vez só. E eu espero e tenho certeza que em breve chegará o atendimento tão desejado por vocês. Mas vocês não estão esquecidos. Tenho certeza que cada um dos 9 vereadores aqui está lembrando de vocês em todos os momentos. Só que muitas vezes a gente não faz um pedido porque não chega. Isso, e como está colocando o Fábio aqui, que já usou o espaço dele, se inscreverem para o PSS, para terem oportunidade de conquistar uma vaga de emprego. E se não for dessa vez, vai ter validade por mais meses. Então, todos terão a mesma oportunidade, todos terão será uma ampla concorrência, ou seja, igual para todos. Mais uma vez, obrigado pelo meu espaço, senhor presidente, uma boa semana a todos.
Mais algum vereador quer fazer comunicação à casa? Como diz o Marlo, na Vila do Pisca, eu tive lá, né? E eu andei anotando as lâmpadas lá, né? Que estava queimada e larguei na secretaria, né? Ficaram de entregar pro Bolinha, não sei se entregaram pro Bolinha, tá? E aí falei com o Bolinha e o Bolinha disse que para ele não entregaram. Então entregaram, eu acho que deve estar na mão do Adão, dessas lâmpadas, né? Já conversei com eles ali dentro, hoje mesmo eu estive lá, dentro da Vila do Pisca ali, né? Então eles, até hoje não foram lá botar com as lâmpadas, né? Não sei. Então, mas eu estive lá sim, cara. Estive lá, falei com os pessoal lá e aquelas lâmpadas não foi colocada, né? Mas tranquilo. Mais algum vereador quer fazer comunicação? Bom, quero desejar os parabéns ao nosso assessor jurídico, o Marco, que esteve de aniversário essa semana, né? Desejar aqui para o Dia do Trabalhador, que vai ser dia 1º agora, né? Muita saúde, muita paz, né? Aos nossos trabalhadores do nosso município, da Secretaria da Agricultura e das demais secretarias, aos meus colegas aqui também, da casa, e dizer também para os colegas que o Marco não vai estar na quarta-feira atendendo pela manhã, ele tem um compromisso já, e aí na próxima ele ficará o dia todo aqui, prestando serviço a cada vereador que precisar, tá bom? Só para comunicar. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária realizada no dia 3 de maio de 2021, às 17h30. Uma boa noite e Deus abençoe a todos.